Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês sobre a cirurgia que eu fiz. Pra quem me segue lá no Instagram, sabe que eu fiz a cirurgia. Eu fiz otoplastia, que é uma cirurgia reparadora, né, de orelhas de abano, pra quem não sabe. E eu queria falar um pouco sobre ela aqui com vocês. Pra começar, eu quis vir assim, mostrando a orelha, porque todos os vídeos que eu já vi, a maioria, acho que os vídeos que eu já vi aqui no YouTube sobre isso, antes de eu fazer a cirurgia, as meninas geralmente vêm com o cabelo solto. E assim, isso era uma coisa que, quando eu ia nos comentários, todo mundo reclamava. Nossa, veio de cabelo solto, a gente gostaria de ver como tá. E muitas vezes não mostra o antes e depois, o resultado. Então eu resolvi assim, que quando eu fizesse a minha cirurgia, se eu fosse falar sobre ela, eu iria vir mostrando o resultado. Dia 19 desse mês de setembro, fez 3 meses que eu fiz a minha cirurgia. Eu resolvi falar apenas 3 meses depois. Muitas pessoas me perguntavam no Instagram, pediam para eu falar sobre valor, como foi, o que eu senti, se doeu, enfim, tudo. Mas eu resolvi que eu ia fazer um vídeo no YouTube falando tudo sobre a cirurgia quando fizesse 3 meses, porque é a época que eu ia estar com a cirurgia 100% cicatrizada, e eu ver o resultado final, mais ou menos. Aqui ainda não é o resultado definitivo, porque, pelo que eu entendo, a cirurgia ainda pode... A orelha ainda pode mudar durante até 1 ano de cirurgia. Porém, aqui é o resultado que eu tenho depois de 3 meses, que eu acredito que já tá mesmo 90%. Então, eu vou começar falando pra vocês por que eu decidi fazer essa cirurgia. Desde criança, eu sempre tive a orelha um pouco assim aberta. Orelha de abano, como todo mundo conhece por esse nome, né? E eu, assim, na infância eu não me sentia incomodada, eu não percebia que eu tinha a orelha de abano. Porém, quando eu fui crescendo, através de comentários de algumas pessoas, eu comecei a perceber. Quando eu decidi fazer a cirurgia, muita gente me perguntou, mas por que você vai fazer? Na verdade, assim, quando eu fui fazer, só sabia meu noivo e meus pais. Mas depois que eu fiz, eu comentando com algumas amigas e tal, elas me perguntaram, mas por que você fez? Eu nem percebia que era assim. Justamente porque eu não gostava de usar meu cabelo solto. E aí me perguntaram se eu sofri bullying. Mas realmente, assim, durante uma época da minha infância, eu lembro de alguns comentários de quando eu comecei a perceber, né, que eu tinha a orelha de abano, através de alguns comentários mesmo de algumas pessoas. Por exemplo, acho que quando eu tinha 9 anos, eu lembro de um comentário assim, uma piadinha, né, sem graça de uma pessoa. E ali eu comecei a perceber, eu era inocente, então eu não sabia. E a pessoa comentou com outra pessoa, só que na minha frente, eu escutei. E aí eu comecei a observar, a me olhar, me ver com outros olhos. Durante algum tempo eu ficava me perguntando, eu observava outras pessoas. E aí foi quando começou a surgir a vergonha, eu não gostava de mostrar. E aí foi mais sobre mim do que sobre o outro, né? Realmente, assim, é inevitável, as pessoas comentam, a gente sofre bullying mesmo na escola. Mas assim, eu não me lembro muito disso na escola, eu me lembro de alguns episódios. Porque como eu falei pra vocês, quando eu comecei a entender, eu já comecei a usar o cabelo sempre solto. Então assim, pra mulher isso é um pouco mais fácil, né, do que pro homem. Porque a gente tem a opção de soltar o cabelo, então... a gente não percebe, as pessoas não percebem muito. Mas aí tinha a questão, eu tinha o cabelo cacheado, e aí já entra outra questão, outra situação que eu vivia por eu ter o cabelo cacheado. Nem sempre ele tava bonito, legal pra soltar, então nem sempre dava pra esconder. E aí foi quando começou a surgir a vontade de alisar o cabelo, pra viver com ele arrumado, pra viver com ele solto. Porque também tinha os comentários, porque seu cabelo isso, seu cabelo aquilo. Na minha época era muito difícil ter o cabelo cacheado, mas isso é outra história. Depois a gente vai falar sobre isso em outro vídeo, em outro momento. Mas resumindo, basicamente isso eu comecei a perceber através de alguns comentários e através de mim mesma. Eu comecei a me olhar, me observar. E aí, assim, como eu era muito nova, eu não me perguntava se existia uma cirurgia, se existia uma forma de mudar isso. Eu achava que era assim mesmo e pronto. Comecei a ficar assim adolescente, que eu comecei a ter acesso à internet, computador. Eu tive a curiosidade de saber se tinha como mudar, se existia uma cirurgia para mudar isso. E aí eu descobri o projeto Orelhinha. Eu não me lembro como, quando
Assim, em que momento foi? Eu me lembro que eu tava pesquisando e eu descobri esse projeto. Eu descobri primeiro que tinha como fazer a cirurgia, né, que é a autoplastia. E logo depois, mexendo, fuçando, eu descobri o projeto Orelhinha, que é o projeto Dr. Marcelo Assis, né? Ele que criou, que idealizou esse projeto e junto com outros profissionais, ele realiza essa cirurgia. Conheci o projeto, conheci o Dr. Marcelo, comecei a ver os vídeos dele no YouTube, comecei a ver as pessoas falando sobre a cirurgia que fez, como foi, o que sentiu, como, assim, os sintomas. A felicidade das pessoas, vi muitos vídeos. Eu vou falar aqui um pouco pra vocês sobre valores, né? Minha cirurgia, eu acredito que ela saiu em torno de 3.600, 3.700, eu não sei bem, porque assim, quando eu fiz agora em junho de 2020, né, na pandemia, em plena pandemia. Então assim, ela estava custando 3.100 à vista e 3.500, se eu não me engano, no cartão. Então assim, eu gastei com combustível, alimentação, medicamento, então eu não sei falar exatamente. Eu acho que eu gastei uns 3.600 alguma coisa quando eu fui colocar medicamento, combustível, alimentação, tudo. Tá sendo assim praticamente um valor simbólico à vista do valor que é realmente a cirurgia. A cirurgia assim, pra você fazer numa clínica normal, se chegar assim no cirurgião plástico, essa cirurgia ela tá custando em torno de 7.000 a 10.000 reais, assim, 7.000 ao mínimo. Eu decidi fazer a minha cirurgia pelo projeto, gente. Assim, eu sempre quis fazer essa cirurgia e eu sempre senti muita confiança em Dr. Marcelo. Eu sempre pensava, meu Deus, se eu vou fazer minha cirurgia, eu quero fazer com o Dr. Marcelo Assis. A confiança que ele passava para os pacientes, eu via os vídeos, eu acompanhava ele no Instagram. Então, assim, acompanha até hoje, né? Então, assim, eu sentia muita confiança nele, porque era algo que eu tinha muito medo de fazer. Então, assim, quando foi esse ano, eu coloquei uma meta. Eu falei, eu vou fazer minha cirurgia esse ano, independente de qualquer coisa. Eu comecei a me programar. Quando foi em março, aconteceu isso, né? Da pandemia, tudo parou, eu fiquei com medo, eu pensei, meu Deus, e agora, né? Será que eu faço? Fazer uma cirurgia, entrar no hospital, sem necessidade, entre aspas, né? Porque é uma cirurgia, assim, que é uma cirurgia estética. Porém, eu vejo assim, hoje a cirurgia autoplastia é considerada uma cirurgia de autoestima, não é apenas uma cirurgia estética de vaidade, realmente é uma cirurgia que traz a autoestima de volta. Então eu via dessa forma, foi por isso que eu fiz durante a pandemia. Então, no dia da cirurgia, eu acordei cedo, né? Acordei em torno de 5 horas, eu moro mais ou menos 200 e poucos quilômetros daqui, da minha cidade, para onde eu fiz a cirurgia. Então, assim, eu tive que acordar bem cedo. Eles já tinham me avisado que a cirurgia seria às 11 da manhã e que eu teria que estar lá antes. Porém, eu cheguei lá em torno de 8h da manhã, no local, no hospital. E o que é que acontece? Eu descobri que a cirurgia era por ordem de chegada. E eu achava que eu teria sido uma das primeiras, né? Nossa, eu vou fazer primeiro. Só que já tinham 7 pessoas em minha frente. Eu fui a 8ª. Não, tinham 6 pessoas, eu fui a 7ª. E depois de mim teriam mais 2, né? Quem me acompanhou para fazer a cirurgia foi o meu noivo, né? Ele foi comigo, me apoiou em tudo. Sempre soube do meu desejo de fazer. Uma das coisas também que me deixou um pouco tensa foi por conta do Covid, eu acredito que não deixaram ter acompanhante, né? Era só a gente. Então, assim, era o médico todo mundo de máscara, inclusive eu. Eu só tirei a máscara no momento de fazer a cirurgia, porque realmente não dava pra ficar com a máscara na orelha, né? Demorou a chegar a minha vez, porque também demorou a começar. Porém, assim, eu percebi que algumas demoram mais do que outras. Eu não sei se as pessoas passam um pouco mal da anestesia, não sei o que acontece. Comigo foi muito rápido, eu acho que minha cirurgia durou em torno de 20 minutos. O que eu senti na hora foi que a sensação que eu tive era como se a anestesia não tinha pegado. Primeiro, eu achei que a anestesia não tinha pegado, eu fiquei um pouco nervosa. Quando ele começou a cortar, eu senti uma pontada, não era dor, era uma pontadinha leve, acho que normal, porque não é anestesia geral, né, é anestesia local. E aí eu comentei que eu tava sentindo um pouco uma pontada. Então eles colocaram mais anestesia e aí colocaram alguma coisa em minha veia naquele momento, um medicamento que eu acho que foi pra me acalmar, porque durante a cirurgia eles começaram a conversar, falaram várias coisas, a enfermeira, tinha o anestesista, tinham acho que umas 4 pessoas na sala com o médico. E aí eles começaram a conversar e era um assunto lá que a enfermeira tava contando. Eu acho que ela tava falando sobre aquilo também pra me distrair, porque ela tava me segurando. Tinha uma placa em meu pé, que eu não sei bem pra que serve aquela placa, eu também tava com
negocinho aqui que coloca, né, acho que pro coração, no dedo. E sempre que ele ia cortando, eu tava levantando o pé, porque eu tava nervosa. E ela pedia, não levante, você não pode tirar o pé dessa placa. E aí, quando ela aplicou isso na minha veia, que eu acredito que era um calmante, eu fiquei meio grogue. Então, assim, eu fiquei calma, comecei a me acalmar e a ouvir tudo, porém, depois eu não me lembrava de nada, o teor da conversa, o assunto. Eu sei que eu tava ouvindo eles conversando, rindo, mas eu não me lembro o que era. Rápido, minha cirurgia acabou rápido, eu só lembro quando ele já mandou enfaixar. Eu fiquei com um capacete na minha cabeça durante 5 dias, que chama era o capacete, que é um curativo, e uma faixa, né? Uma faixa preta que a gente usa durante os 5 dias e depois usa pra dormir. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois da cirurgia, eu fui comer, eu tava com muita fome, eu passei muito tempo em jejum. A última vez que eu tinha comido tinha sido às 11 da noite, se eu não me engano, eu tomei um suco e eles pediram pra não comer mais nada. Então minha cirurgia aconteceu, eu vim entrar no bloco cirúrgico, já era quase 5 da tarde, então assim, eu tava com muita fome. Logo após a minha cirurgia, eu já fui comer, né? Quando eu saí lá na salinha, eu já pedi o lanche, eles dão um lanchezinho. Então eu já fui comendo. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei pra minha amiga foi que eu queria comer feijão. Então ela esquentou o feijão, comi apenas feijão e arroz. Nem esperei fazer carne nem nada, eu tava com muita fome. E logo após a gente pediu sushi, comida japonesa. Ele falou que eu poderia comer. Inclusive, ele pediu pra não tomar refrigerante, comer fritura, mas eu já tomei um copo de refri com o coração na mão, né? Uma Coca-Cola, que eu tava com muita vontade, então eu tomei. Sabendo que podia prejudicar, sentir alguma dor, né? Por conta disso, porque dizem que a Coca-Cola dá. Mas eu tomei um copo. E comi minha comida japonesa. Algumas pessoas disseram que eu não poderia ter comido, mas ele falou que eu poderia. Então eu fiz o que o médico disse que eu poderia fazer, lógico. Assim que eu saí, eu tava no céu. Eu tomei banho, comi naturalmente. Eu achei que, né? Não ia sentir dor. Quando a anestesia começou a passar o efeito, eu senti muita dor. Eu já comecei a tomar o medicamento, né? Eu já tava com todos os medicamentos, então tinha lá medicamento pra dor de acho que 8 em 8 horas, tinha outros lá que era antibiótico, tinham vários tipos de medicamento. Tinha medicamento pra não atingir o meu estômago, né? Que tinha omeprazol no caso. Tinha Dramin pra enjoo. Eu quase não senti enjoo, eu não senti praticamente enjoo. Eu senti quando eu comecei a tomar o medicamento, né? Porque dá. O pós-cirúrgico não foi muito fácil, não vou mentir, né? Aqui pra vocês, eu vou ser bem sincera. Eu senti bastante dor no meu pós-cirúrgico, acho que eu senti mais dor do que outras pessoas. Antes de fazer a cirurgia, eu vi muitos vídeos, então eu vi gente que falava que não sentia nada. Eu vi pessoas gravando vídeo assim no outro dia, mostrando e tudo, e bem. Mas não, eu não fiquei muito bem, eu sentia muita dor à noite. Era uma dor assim, suportável, sabe? Mas era aquela dor que doía no corte, meio que dava umas pontadas. Pra quem não sabe, a cirurgia é feita aqui atrás, né? Eles cortam a cartilagem. Então, assim, eu senti muita dor no pós durante mais ou menos os primeiros 10 dias, eu acredito. O mais difícil pra mim foi os 3 primeiros dias, acho que a primeira semana, porque eu tive que entrar em contato com o médico várias vezes pra falar que eu tava sentindo dores à noite e tal. Então, ele aumentou a dosagem do medicamento pra dor, mudou o medicamento, passou um medicamento mais forte, que foi o Voltaren. Minha mãe já tinha me dito que ela passou muito mal uma vez que ela tomou Voltaren. E aí eu tive que tomar e me senti muito mal, minha pressão baixou, eu sentia calafrios, eu passei muito mal com esse medicamento. Então no outro dia senti dor de barriga com o antibiótico. Então assim, foi um pós um pouco traumático, porque eu tive um pouco de resistência aos medicamentos. Eu não estava acostumada a tomar tanto medicamento, meu organismo não estava acostumado. Então assim, quando eu não tomava, eu sentia dor, mas quando eu tomava, eu passava mal por conta do remédio. Então, assim, foi um pouco difícil essa parte, mas foi rápido, não durou muito. E não é algo assim que você não suporta, é algo que dá pra suportar, todo pós-cirúrgico tem. Alguns menos, outros mais, e isso acontece em todas as cirurgias, né? Então, assim, eu não quero assustar ninguém. Como eu falei pra vocês, algumas pessoas eu percebo que não sentem quase nada. Mas foi algo muito gratificante, eu estou muito realizada com o resultado, muito feliz. Então, assim, eu sabia que aquilo era algo que eu estava passando para depois eu ter algo em troca.
e não foi algo que eu fiz assim por vaidade, porque eu queria fazer, porque, enfim, eu fiz porque eu queria me sentir bem, era algo que me incomodava, eu não usava o cabelo preso, eu não me sentia bem, às vezes eu evitava até tomar banho de piscina, coisas pequenas, gente, assim, que a gente pode conversar sobre isso em outro vídeo pra não ficar tão extenso. Então agora eu vou mostrar um pouco pra vocês de como foi o meu pós, de como foi o meu antes e depois. Eu vou colocar umas fotos aqui. Eu fiz esse vídeo pra vocês porque eu sei que vai ajudar muita gente. Provavelmente tem muitas pessoas que têm vontade de fazer essa cirurgia, ou que já fizeram, ou que vão fazer e querem saber como é, enfim. Eu tentei aqui falar o máximo, eu falei aqui um pouco de tudo. Falei de valores, falei por que eu quis fazer, mostrei as fotos, então eu espero que eu tenha sido assim, bem específica. Se ficou algo que eu não falei, coloquem aqui nos comentários. Eu posso fazer outro vídeo depois também, pra gente conversar mais sobre isso, com as dúvidas de vocês. Gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal, porque isso é muito importante pra mim. Se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, comentar, enviar pra uma amiga, uma pessoa que vocês acham que vai gostar do conteúdo, um amigo, enfim. Lá no meu Instagram eu tô sempre colocando caixinha de perguntas, eu falo lá sobre a minha rotina de empreendedora, sobre minha loja, falo sobre mim, mostro meu dia a dia, coloco a caixinha pra vocês darem dicas de vídeos pra cá pro canal. Então assim, vocês me sigam no Instagram também pra participar, pra tirarem suas dúvidas, porque é de lá que eu trago temas pra cá, pros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha agregado, que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.